Graça e paz, igreja. Com alegria estamos aqui novamente para cultuar o Senhor, aprender a palavra do Senhor. Espero que vocês tenham passado uma ótima quarta-feira, que vocês tenham feito jejum, porque hoje foi dia de fazer jejum e foi uma bênção. Deus abençoe a todos e vamos orar. Senhor, te agradecemos por este dia que nos concedeu, pela alegria, Senhor, de estarmos aqui, os nossos irmãos ali do outro lado, Senhor, estamos na mesma fé, no mesmo amor, nós somos agradecidos, ó Deus. Ó Senhor, esvazia as nossas mentes dos cuidados deste dia, Senhor. Tantas coisas passamos neste dia, ó Senhor, esvazia, Senhor, que possamos estar com a nossa alma, o nosso espírito prontos, Senhor, para receber os teus ensinamentos, a tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque tem cuidado de nós. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Abra aí a tua Bíblia em Romanos 8, do 18 a 25. Romanos 8, do verso 18 a 25. Vamos lá. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Nossa expectativa, qual é que é a sua expectativa, irmão? O que você está esperando? Qual é aquela alegria que o seu coração deseja? Eu espero Jesus voltar. A minha expectativa é a volta de Cristo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Jesus está à porta, irmão. É uma alegria nosso coração sentir isso. Ok? Vamos louvar a Deus. Abra o seu coração. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor. E que nesse momento você possa deixar o Senhor controlar todo o teu ser. E quando isso acontecer, não será mais a sua vontade, o seu desejo, mas sim o de Deus. Vamos louvar ao Senhor nessa hora. Em
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Quando tudo deixares no altar, deixe tudo no altar do Senhor. Deixe tudo, irmão. Entregue sua vida, entregue sua família, entregue seu emprego, tudo no altar. Deixe o Senhor controlar a sua vida. O Senhor tem poder, aleluia. Bendito seja. Digno tu és, aleluia. Glorifique ao Senhor. Aí na sua casa, glorifique ao Senhor. Diga quão grande Ele é para você, quão grande Ele é na sua família. Aleluia. Diga palavras que engrandeçam ao Senhor. Digno tu és, Cordeiro
Cordeiro de Deus, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Rei dos reis, Cordeiro de Deus, majestoso, maravilhoso, este é o Senhor. Aleluia. Pegue na mão de quem estiver do teu lado, da tua família. Vamos orar pela nossa família, em nome de Jesus. Senhor, digno tu és de toda a glória, de toda adoração. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que cuide da nossa família, da nossa esposa, do nosso esposo, ó Senhor, dos nossos filhos, Senhor, dos nossos idosos, Senhor, do vovô, da vovó, ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que os nossos filhos, Senhor, cresçam debaixo da tua graça, Senhor, que, Senhor, os pais, Senhor, tenham, Senhor, a coragem, ousadia de instruir seus filhos, Senhor, no teu santo e bendito caminho. Ó Deus, capacita cada pai, cada mãe, que eles sejam, Senhor, pessoas, Senhor, que saibam manejar a tua palavra, ensinar os seus filhos com amor. Ó Deus, cuida, Senhor Deus, das nossas famílias em Vila Mirante, Deus, em nome de Jesus. Que sejam famílias cheias do teu Espírito, Senhor, famílias abençoadoras, famílias, Senhor, que onde quer que elas estejam, elas levem a tua glória, a tua luz, a tua vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, neste momento, Pai, por aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão doentes, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, estenda a tua mão, ó Deus, sobre estas vidas, Senhor, que haja cura, Senhor. Cura, Senhor, pessoas que estão, Senhor, com dores na coluna, Senhor, em nome de Jesus. Dores, Senhor Deus, em seus ossos, Senhor, em seus, Senhor, músculos, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua cura, Senhor, esteja nestas vidas. Nós declaramos a saúde no poder do teu santo nome. Ó Deus, nós te pedimos também por mulheres, Senhor, que têm os seus órgãos, Senhor Deus, reprodutores enfermos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a saúde, Senhor, sobre estas mulheres, Senhor, em teu nome te pedimos que elas sejam curadas, Senhor, que elas tenham os seus órgãos reprodutores saudáveis, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome, Jesus. Ó Senhor, pessoas que estão, Senhor, com os seus rins enfermos, Senhor Deus, com pedras no rim, Senhor, com inflamações, Senhor Deus, na vesícula, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, estende a tua mão, Senhor, dando a cura, Senhor, que toda inflamação seja repreendida em nome de Jesus. Que os órgãos internos sejam curados pelo teu poder, Senhor. Ó Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Tu és digno de toda a glória, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças. Louvado seja, o Senhor tem dado a cura, Senhor, e nós cremos, Senhor. Ó Senhor, pessoas, Senhor, também, ó Deus, que estão tendo desmaio, Senhor, não sabemos o porquê, nem os médicos, Senhor, que tudo isso seja repreendido em nome de Jesus, que essas vidas sejam curadas pelo teu poder, Senhor. Ó Deus, tu és maravilhoso, Senhor, tu és digno de toda a glória e toda a honra, Senhor. Deus, nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão com suas almas enfermas, Senhor.
Ó Deus, essa pandemia, Senhor, ó Deus, tem feito também vítimas, Senhor, na alma, Senhor. Não só, Senhor Deus, do vírus, mas almas estão doentes por causa do isolamento, Senhor. Estão com depressão, Senhor. Estão com síndrome do pânico, Senhor. Estão se distanciando, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, levanta estas vidas, Senhor, que elas sejam curadas pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Em Teu nome te pedimos, Senhor, sara a alma, Senhor, destas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, seus sentimentos, Senhor, ansiedade, Senhor, tristeza, Pai, ó Senhor, tudo isso seja repreendido no Teu nome, porque o Senhor é um Deus de alegria, Tu és um Deus de vitória, Tu és um Deus que cuida das vidas, cuida dos Teus filhos, Senhor. Nós declaramos a saúde na alma e nos sentimentos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos também, ó Pai, por aqueles, Senhor, ó Senhor, tantos vícios, Senhor, que não sabemos dizer, Senhor. Eu só falo alguns aqui, ó Pai. Senhor, quando o Senhor me instrui, eu falo, Senhor. E te peço, Pai, que haja libertação, Senhor, por aqueles que estão viciados no álcool, Senhor, na bebida, Senhor. Aqueles que estão viciados nas drogas, Senhor. Ó, Senhor, na cocaína, Senhor, no crack, Senhor, narguile, Senhor, tanto, Senhor, tantas drogas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que estas vidas sejam libertas, Senhor, de todos esses vícios, Senhor. O vício da pornografia, Senhor. Ó Deus, que tem tomado conta das mentes de homens e mulheres. Ó Senhor, até de crianças, Senhor. Em nome de Jesus, que haja libertação, Senhor. Ó Deus, cuida do Teu povo, Senhor. Enche as nossas vidas com a Tua presença, que possamos Te buscar em espírito e em verdade, buscar a Tua presença, ler a Tua palavra com amor, buscar a Tua vida, Deus, em nome de Jesus. Desperta a Tua igreja adormecida, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu povo olhe para Ti, Senhor, e busque a Ti de todo o coração, que ame ler a Tua palavra, porque a Tua palavra é vida para a nossa alma, é vida para o nosso espírito e saúde para o nosso corpo. Aleluia! Levanta o Teu povo, Senhor, em ousadia, em amor, um povo forte, corajoso, Senhor. Ó Deus, que este Brasil seja conhecido por uma nação que louva a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida daqueles que são missionários, pastores em terras distantes. Ó Senhor, cuida, Senhor, da Tua igreja perseguida, Senhor. Abençoa, Senhor, que eles sejam fortes e corajosos, que os irmãos perseguidos que estão presos, Senhor, ó Deus, sejam animados pela Tua presença, do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, Senhor, por esses momentos que vamos ter aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tu és digno de toda adoração, de toda glória. Louve ao Senhor na sua casa, engrandeça o Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é um Deus eterno, um Deus digno de toda adoração. Aleluia! Fale em línguas, irmão. Fale em línguas onde estiver. E casturia labas, suri castini meia, suri alabas, ari castubas, ari labas, siri alabas. Nós somos um povo que crê nas
Jesus. Aleluia. Repita comigo: que você e sua casa servirá ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Digno tu és, Senhor. Digno tu és. Digno tu és, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Bendito seja. Aleluia. Vamos também glorificar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Abra a palavra do Senhor em Provérbios 11. Bendito seja. Aleluia. Provérbios 11, versículo 24 e 25. Digno tu és. Aleluia. Vamos lá. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Aqui a palavra do Senhor fala de generosidade, né? Você que tem abençoado esta casa com o seu dízimo, com a sua oferta. O dízimo está na palavra do Senhor. O Senhor mesmo falou ali em Mateus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa parte, e a Deus o que é de Deus, fala ali de dízimos e ofertas. Se você entender, procurar, você vai ver que o Senhor Jesus fala sobre isso. Às vezes a gente fala assim, 10%. Irmãos, é para o Senhor, está na palavra. Dê ao Senhor o que é dele. E a oferta, traga ofertas para a casa do Senhor. O meu avô era um diácono que ele tomava conta das ofertas e dos dízimos. E ele falava assim: olha, a oferta às vezes pode ser até maior que o dízimo, porque a oferta você tem ali um valor que você quer dar para Deus de todo o seu coração. Então, irmão, não deixe de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Esta casa tem cuidado de famílias, tem dado cestas básicas, tem pagado as contas aqui da igreja, tem investido aí para você estar na sua casa, tem investido em equipamentos. Então, não deixe de trazer os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor, ok? Deus abençoe. E também, deixe-me lembrá-lo, se você fez o depósito na conta da igreja, não esqueça de mandar o comprovante para o Davi ou para a Cris. E se você estiver vindo aqui de domingo, venha, traga o comprovante, coloque no envelope e entregue aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Se você está com o seu envelope aí em casa, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas entregues na tua casa. Nós somos agradecidos, Senhor, porque tem suprido, Senhor, a tua igreja, Senhor, tem pagado as contas da tua igreja, temos ajudado os nossos irmãos. Ó Senhor, muito obrigado por cada vida, Senhor, que tem dizimado e ofertado, Senhor. Mas, Senhor, também se lembramos dos nossos irmãos que estão impossibilitados de dar o dízimo e a oferta, porque não estão trabalhando, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando estas vidas, Senhor, suprindo suas necessidades, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a sua casa, Senhor, que nunca falte o mantimento, Senhor, e o necessário para a vida, Senhor.
Nós também te pedimos por aqueles que estão trabalhando, que o Senhor abençoe seus empregos, Senhor, que eles, Senhor, estejam, Senhor Deus, sendo supridos, Senhor, aqueles também que são autônomos, Senhor, ó Senhor, abençoa que não falte, Senhor, o pão de cada dia, Senhor, ó Deus, dá novas estratégias, Senhor, ó Pai, para que não falte em cada lar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada família, por cada vida da tua igreja, Senhor. Muito obrigado, louvado seja o teu santo nome. Queridos irmãos, sexta-feira nós temos as células que começam às 8h30 e ainda continuam via live em cada célula. Também nós temos o nosso culto de Santa Ceia no domingo, que começa às 9h da manhã. Não se esqueçam, domingo, Santa Ceia, 9h. Se você não deu o seu nome para o diácono Alex, esteja aí passando o WhatsApp para ele, porque as vagas já estão acabando, porque a gente tem um número aqui para comportar por causa da pandemia. Então nós estamos seguindo todos os protocolos. E se você está em casa, esteja preparando o vinho, o pão para participar da Santa Ceia. Tá ok? E não se esqueça. Desculpa, irmãos. E não se esqueça, no terceiro domingo é oferta missionária. Esteja orando para o Senhor para colocar em seu coração o valor que você deve abençoar nossos irmãos missionários, ok? Também nossos cultos começam todos no horário, domingo às 9h, aqui às 20h, a célula às 8h30. Você se programe para entrar nos horários, tá bom? E hoje foi nosso jejum, espero que você esteja participando de quarta-feira do jejum. E o nosso canal no YouTube, não se esqueça de divulgar e compartilhar. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pelo privilégio de participar deste culto maravilhoso. Podemos sentir a presença de Deus desde o início, quando estávamos louvando, orando pela nossa casa, intercedendo pelo nosso país. Que o Senhor possa te abençoar, amém? Nosso culto está sendo ao vivo, então se você tiver algum pedido de oração, eu gostaria que você então estivesse escrevendo para o WhatsApp que está passando aí na tela, então que você possa pedir, e no final deste culto nós vamos estar orando e intercedendo pela tua vida, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Tiago, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar reunido com a tua igreja aqui presente e também
nos lares. Que a tua presença, Senhor, continue, Senhor, agindo nos corações. Especificamente agora, Senhor, venha me usar para a honra e glória do teu nome. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para agir. Nós repreendemos tudo aquilo que pode roubar a revelação da palavra. E que o teu Santo Espírito possa agir tremendamente nos corações. Venha me usar humildemente, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre perseverando nas doutrinas dos apóstolos. Nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre a palavra do Senhor. Muito obrigado. Sobre a importância da palavra de Deus. Nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos dar início porque não dá para falar tudo hoje. Então nós vamos começar hoje e vamos terminar na semana que vem. Nós vamos falar sobre uma questão difícil para quem ouve, porque ninguém gosta de ser confrontado pelo pecado. E nós vamos falar sobre pecado hoje. Começar a falar um pouco sobre pecado. Mas eu não estou aqui para falar o que você gostaria de ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, o que é necessário para nós, como cristãos, ouvir. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do pecado. Eu vou dividir o dia de hoje em duas coisas. O pecado, ele trouxe uma barreira entre Deus e o homem, e também vamos falar um pouco sobre o que é pecado. O livro de Tiago fala sobre aonde nasce o pecado. O pecado, ele tem um caminho até a sua conclusão. Diz aí o livro que, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, pelas suas próprias vontades. E quando esta o atraz e o seduz, quando esta o arrasta, depois de ter concebido, ou seja, gerado aquele sentimento, aquela vontade inapropriada, então dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, diz aí o Tiago, que ele gera a morte. Existe alguns assuntos que devem estar muito bem assentados no nosso coração, porque quando isso não está muito bem assentado em nós, vai comprometer a nossa caminhada com Jesus. Então, nós precisamos estar comprometidos em discernir essa questão do pecado. Por isso que a doutrina do pecado é necessário nós estudarmos. Primeiro tópico: o pecado trouxe uma barreira entre Deus e o homem. Para a gente entender por que o pecado trouxe uma barreira entre Deus e o homem, nós precisamos estudar sobre a formação do homem e também alguma coisa que está lá em Gênesis. Primeira coisa que a gente tem que ver é que o homem, ele foi criado por Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, onde diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi criado por Deus.
Deus criou o homem para um objetivo. Qual é o objetivo? Por causa do desejo de Deus Pai em se relacionar intimamente conosco, com o homem. Deus criou o homem para isso. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para ir para o inferno. Não. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. E isso também está na palavra de Deus. Diz a Bíblia que Deus visitava o homem todos os dias ao entardecer. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 8. E diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja, a palavra do Senhor diz que Deus andava ali no jardim pela virada do dia, ou seja, ao entardecer. Deus visitava o homem todos os dias, com um único objetivo: se relacionar com Ele, e também para que o homem ele tivesse um crescimento em conhecimento, em graça, em dependência. Dependência. Eu falei dependência, não independência, hein? Ok? Deus queria se relacionar com o homem para que o homem tivesse um crescimento nele, em conhecimento, em graça e em dependência. Deus queria que nós dependêssemos dele, que o homem dependesse dele para o seu crescimento. Então, essas visitas de Deus, todos os dias, ao entardecer, tinha esse objetivo. Antes do pecado, o que validava esse relacionamento entre Deus e o homem era a liberdade. Era a liberdade que o homem tinha de buscar a Deus, de buscar o crescimento em Deus, buscar conhecimento. Veja que a árvore que foi proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore que foi proibida. Então veja que Deus, Ele queria que o homem adquirisse conhecimento nele. E o que validava esse relacionamento era a liberdade que o homem tinha. Antes do pecado, o que validava esse relacionamento era a liberdade. Em Gênesis 2, 15 a 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Veja, Deus deu uma ordem ali para que o homem não comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele ia o quê? Morrer. Então, ele poderia muito bem decidir não ter comido, mas ele comeu. Mas o que nós queremos dividir com os irmãos é que o que validava aquele relacionamento entre Deus e o homem era a liberdade. O homem poderia muito bem não ter comido. Agora, hoje nós temos a mesma liberdade de buscar a Deus ou não. Hoje o que valida o nosso relacionamento com Deus também é a liberdade que nós temos. Nós podemos virar as costas para Deus. Hoje nós temos a mesmíssima liberdade.
com a sua proibição que Deus deu ao homem, Deus deu a oportunidade de mostrar o seu desejo a ele, de que ele queria que o homem crescesse na dependência dele. E hoje, quando nós pregamos reino de Deus, nós pregamos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Nós pregamos dependência de Deus. Nós temos a liberdade hoje também de crescer ou não nessa dependência. Muitos não querem. Muitos não querem andar com Jesus. Muitos não querem depender dele. Muitos querem viver uma vida independente, de independência. Então, nós devemos escolher crescer na dependência de Deus. O homem também, ao desobedecer a ordem, trouxe algo para a humanidade. Ou seja, a desobediência do homem ali no jardim do Éden resultou na queda, na perda da imagem de Deus em sua vida, e também na sujeição ao pecado e à morte. Olha, veja que o pecado de Adão, ele trouxe queda. Toda vez que a gente quer andar independente de Deus, não quer saber de Deus, a gente cai. A gente cai, tem muita gente caindo hoje, porque quer viver uma vida não na dependência de Deus, mas independente da vontade de Deus. Sendo que Jesus, nós lemos isso na pessoa de Jesus, nós vimos isso também quando falamos do Espírito Santo de Deus, que Jesus decidiu fazer apenas a vontade do Pai, não a vontade dele. E nós muitas vezes erramos e caímos porque nós queremos fazer a nossa vontade, ou seja, a nossa vontade independente da de Deus. Toda vez que a gente resolve desobedecer a Deus ou agir de uma forma independente, diz que a gente perde a imagem de Deus. O homem ali, Adão, quando desobedeceu a Deus, ele perdeu a imagem de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que todos pecaram e carecem, ou seja, necessitam da glória de Deus. Toda vez que a gente peca, a gente cai, a gente perde a presença de Deus na nossa vida. E isso cria uma barreira entre nós e Deus. Toda vez que a gente peca, e o pecado de Adão, a desobediência dele, trouxe a nossa sujeição ao pecado, à morte. O homem era perfeito, nada dominava o homem, porque ele foi criado perfeito por Deus. Mas ao decidir comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse ato de desobediência trouxe uma sujeição, ou seja, ele passou como é que eu poderia dizer, um domínio que ele tinha para o pecado. Ou seja, o pecado começou a dominá-lo. Toda vez que nós escolhemos errado, isso resulta em queda, em perda da presença de Deus e mais uma coisa, em dependência do pecado e da morte.
A Bíblia fala que o salário do pecado, ou seja, a paga, a retribuição, o resultado do pecado é a morte. Mas glória a Deus, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, aleluia, Jesus. Dois elementos importantes que nós precisamos compreender com relação ao pecado. Primeiro, o pecado como um ato. O pecado como um ato é a desobediência de Adão e Eva a Deus ao comer daquele fruto. O pecado, ele tem dois elementos. Um que é o ato, é a prática. O ato ali da desobediência de Adão e Eva foi a desobediência. Mas tem um outro elemento que nós precisamos compreender bem, que o pecado é o pecado como uma atitude. Então, Adão e Eva, mais do que desobedecer a Deus, eles foram levados a fazer essa desobediência por um desejo interior de independência. Eles decidiram não depender de Deus e então adquirir conhecimento comendo do fruto. O pecado como uma atitude interior de independência. O que é pecado? Pecado, segundo as Escrituras Sagradas, é transgressão, infração da lei, prática de um ato mau aos olhos de Deus. Veja que o Salmo 51, verso 4, ele vai falar algo para nós. Davi falando, disse assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, Davi está falando que o pecado dele foi fazer o que era mal perante os olhos de Deus, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em 1 João capítulo 3, verso 4, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, o pecado como algo que nós fazemos com mal contra perante os olhos de Deus. O pecado como algo mal que a gente faz perante os olhos de Deus. O pecado como alguma coisa que transgride a lei. Ou seja, transgressão é quando a gente age contra a lei. Pecado também é errar o alvo. É um fracasso em atingir o padrão divino. Ou seja, o que é essa questão do errar o alvo? É ser menos do que você deveria ser. É não atingir o padrão que Deus determinou para nós. O padrão divino é um fracasso em atingir o padrão divino. Em Romanos 3, 23 diz isso: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, necessitam da glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem no Jardim do Éden foi criado para se relacionar com Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. E todas as vezes que nós impedimos esse alvo, impedimos o objetivo de Deus, que Deus tem para nossas vidas, que é se relacionar, então nós erramos, nós pecamos. Tudo aquilo que quebra isso, tudo aquilo que traz separação nisso, então é pecado. Pecado também é um delito. Ou seja, é
uma invasão da vontade própria na esfera da autoridade divina. Ou seja, é quando nós colocamos a nossa vontade na frente da vontade de Deus, ou na frente da autoridade de Deus. Eu estava lendo o Otmani, e o Otmani fala do pecado de uma forma ampla, de uma forma profunda até, porque nós costumamos analisar o pecado apenas de uma forma carnal. E quando a gente fala de pecados da carne, a gente está falando pecado do próprio corpo, como pecados da alma, porque a alma também faz parte da carne. E a alma é onde reside nossa vontade, os nossos desejos, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente. Então, nós podemos pecar tendo um sentimento errado, e ninguém vê isso, só Deus. Nós podemos pecar tendo uma emoção errada. É quando a palavra de Deus fala para você se alegrar em todo o tempo, e nós agimos ficamos depressivos, tristes, sendo que Deus já deu tudo para nós. Deus provê tudo na nossa vida. Se nós somos nascidos de Deus, nós não precisamos viver na tristeza, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Então, nós podemos pecar nas nossas emoções, nós podemos pecar na nossa intelectualidade, na nossa mente. Quando nós, por exemplo, achamos que nós somos os tais, conhecemos a palavra, né? Nos julgamos mais do que os outros. Isso é um pecado. Tocamos melhor do que outros, cantamos, isso é tudo pecado. Não é um pecado do corpo propriamente dito, mas é um pecado da alma. A gente peca na alma também quando a gente fala mal do irmão. A gente pensa algo errado do irmão, sem conhecer o irmão direito. É um pecado da alma. Mas, escuta só, nós podemos pecar também, o Otmani diz, no nosso espírito. Sabe quando nós pecamos no espírito? E no nosso espírito é onde nós nos relacionamos com Deus. É o nosso eu interior, onde nós nos relacionamos com Deus. Então, nós podemos pecar quando nós não lemos a palavra, quando nós não oramos convenientemente, quando nós não buscamos a Deus convenientemente. Então, pecado é muito profundo. Pecado também é uma rebeldia, uma anarquia espiritual. Ou seja, eu já conversei em algumas pastorais com pessoas que elas se rebelaram contra Deus, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais no amor de Deus. Veja que o diabo, ele que se rebelou contra Deus, contra toda a autoridade de Deus. Essa questão da rebelião, de ser contra Deus, é pecado. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9 a 11, diz assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas,
impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Para tudo que se opõe a Deus. Veja que o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo que eu grifei essa parte, porque o resto a gente sabe que é pecado, né? Mas tudo que se opõe à sã doutrina, tudo que se opõe a Deus, parece que o MEC aqui em São Paulo tirou ali antes de Cristo e depois de Cristo, colocou antes da era comum e depois da era comum, acho que é alguma coisa assim. O mundo de hoje se rebela contra Deus, é rebelde. O mundo de hoje existe uma anarquia espiritual, é pecado. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós somos levados a questionar Deus. E quem somos nós para questionar a Deus? Mas pecado também é incredulidade, é recusar-se a crer na verdade de Deus. João 16, 8, 9. Quando ele vier, ele é o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Veja que não crer em Deus ou recusar-se a crer na verdade de Deus é pecado. Mas aonde o pecado, a gente falou que é pecado, mas aonde o pecado teve origem? Bom, o pecado se originou em Satanás. Está lá em Isaías, capítulo 14, verso 12 e 14. Vamos lá, 12 a 14. Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A gente tem que prestar atenção em algo aqui. O final diz assim: serei semelhante ao Altíssimo. Quem que era esse diabo, esse acusador? Ele era um anjo de luz. E ele não era qualquer anjo, não. Ele era um anjo que servia a Deus de perto. Ele era o regente. Ele era o ministro de louvor. Ó. E mais do que isso, é ele que comandava a música no céu. E aí um dia, diz a palavra de Deus, que nasceu no coração dele o seguinte: por que é que só Deus tem que ser adorado? Por que é que só Deus merece adoração, ter um trono? E diz a palavra nesse trecho que nós lemos, que ele disse: eu subirei ao céu,
acima das mais altas estrelas de Deus. E eu vou exaltar o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele se rebelou contra Deus. Mas veja, que nasceu no coração dele esse sentimento. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, ali em Gênesis, capítulo 3, verso 5, aonde o trecho, o contexto dessa passagem de Gênesis capítulo 3 vai dizer respeito à queda do homem. E você vai ver que a proposta da serpente, que era o diabo para Eva, foi a mesma que ele teve quando ele foi expulso do céu. Vamos ler a partir do verso 1. Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Olha o que a serpente vai falar. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e o quê? Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. A proposta do diabo ali para Eva foi falar para ela: vocês não vão morrer. Deus disse que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer. É que Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês serão como Deus. A proposta do inimigo não foi propriamente a desobediência, mas foi ser como Deus. Foi adquirir conhecimento independente de Deus. Por isso que toda a rebelião, todo o pensamento de andar longe de Deus, de não querer saber de Deus ou das coisas de Deus, é um sentimento que nasceu no coração do diabo. Independente. Ninguém tem nada a ver comigo. Eu faço o que eu quero, vivo da maneira que eu quero. Isso é perigoso. Então o pecado, ele se originou em Satanás. E ele entrou no mundo, no nosso mundo, através de Adão. Preciso correr, senão eu não consigo terminar. Vamos lá. Ele entrou no mundo através de Adão. Ué, mas não foi a Eva que ouviu a serpente? Isso é uma outra história. Fica para um outro dia. Mas vamos continuar aqui. Em Romanos capítulo 5, verso 12. Vai dizer isso, que o pecado entrou no mundo através de Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em algo que nós precisamos compreender. O pecado, ele é universal. O pecado de Adão é o nosso pecado. E é o pecado do seu filho, dos seus netos. Ele é transmitido universalmente. Por isso que no começo nós falamos que o pecado, ele cria uma barreira entre Deus e o homem. Por quê? Porque o pecado de um trouxe essa barreira para todos. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. E por causa desse pecado, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então é universal, com a exceção de Jesus, que foi perfeito e viveu uma vida irrepreensível. Em Romanos capítulo 3, verso 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 22 diz assim: o qual, Jesus, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O pecado, então, ele é universal, passou para todo mundo, exceto Jesus, porque nele não se achou dolo nenhum e nem pecado. Ele foi irrepreensível. Os resultados do pecado é morte espiritual e morte física. Veja que o homem foi criado eterno. O homem foi criado para ser eterno, fisicamente. E o pecado trouxe a morte desse corpo físico. Mas mais do que isso, o pecado trouxe a morte espiritual, que é a barreira que cria entre nós e Deus. Apenas alguns versículos para a gente entender um pouco isso. Em Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ezequiel, capítulo 18, verso 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Em Ezequiel capítulo 18, verso 20, agora, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apenas para a gente entender, o pecado cria uma barreira entre Deus e o homem, e ele é universal. Você não precisa fazer nada para nascer pecador. Você já nasce em pecado. Essa era a condição do homem. Mas o próprio versículo que nós acabamos de ler diz algo para nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, Jesus Cristo. Mas a gente tem que compreender algo aqui, antes da gente terminar. Diferentemente do pecado que passou de uma forma automática e universal,
Você não precisa fazer nada para nascer em pecado, porque a natureza humana ela é má, ela é ímpia, ela é perversa. E os nossos filhinhos, por mais bonitinhos que eles sejam, ou filhinhas, eles já são pecadores. O papel dos pais é levar Jesus para os nossos filhos. É apresentar Jesus para os nossos filhos. Por quê? Porque eles já são pecadores. Já nascem em pecado. Diferentemente disso, Deus trouxe para nós um presente, um dom maravilhoso, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o remédio, é a solução para a barreira que o pecado criou. Por quê? Porque a morte sacrificial de Jesus, ela nos aproxima de Deus, ela nos torna de inimigos em amigos, ela nos torna filhos de Deus. A barreira que existia, não existe nada, porque a morte de Jesus Cristo, ela veio para nos aproximar de Deus. O remédio, a solução, o caminho, a verdade é Jesus Cristo. Ele, somente Ele e por Ele, essa barreira é quebrada. Então, veja que lá em Atos capítulo 4, verso 12, vai dizer o seguinte. Atos capítulo 4, verso 12. Eu preciso terminar. Aleluia. Em Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É em Jesus que nós somos salvos. A barreira criada pelo pecado, ela é quebrada em Jesus Cristo. Porém, há algo aqui que nós precisamos se aperceber. Diferente do pecado que é universal e que passa automaticamente. Esse resultado maravilhoso, esse dom, ele só se consegue ser salvo, usufruir desse presente que Jesus, a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diferentemente do pecado, nós nos apropriamos. Apropriar, essa é a palavra. Nós pegamos para nós essa vida eterna pela fé. Para ser salvo, não é automaticamente. Diferente do pecado, para ser salvo, precisa crer em Jesus Cristo. O versículo é claro: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos de Jesus. Você precisa do Senhor Jesus. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Sem Ele nós não veremos ao Pai. Sem Ele, essa barreira criada pelo pecado, que teve origem no diabo, sem Ele, sem Jesus, essa barreira não é quebrada. Por isso que nós precisamos dEle.
Eu e você, nós precisamos do Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 3, verso 21 a 24, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, Jesus Cristo, justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Termino lendo em Atos capítulo 13, verso 38 e 39. Por meio dele quem? Jesus. Por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio de Jesus. Não importa a barreira criada pelo pecado na minha vida e na sua. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa o que você tenha feito na sua vida. Jesus é capaz de nos perdoar. Jesus é capaz de nos levar a Deus. Você não precisa viver debaixo do pecado ou da culpa. Você não precisa levar todo esse peso. O peso do pecado, não. Por quê? Porque Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Só Ele pode fazer isso por nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor traga revelação na tua vida. Eu falei sobre um tema tão difícil, tão escabroso, mas é tão lindo ao mesmo tempo, porque Jesus veio para nos dar essa vida. Ele quer que eu e você tenhamos a vida eterna. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos orar. Vamos orar pelos pedidos de oração. Vamos? Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor possa te abençoar e te dar revelação ao teu coração. Amém. Fica aqui, Alex. Amém. Amém. Vamos orar então por esses pedidos. Vamos orar primeiro pela palavra, depois a gente ora pelos pedidos. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, ministrada a nós. Senhor, que nós possamos saber que a salvação só existe em Ti, só existe em Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, quebra todas as barreiras, nos leva a Deus novamente. Só em Jesus nós somos salvos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite, porque nós somos chamados a sair de uma vida de pecado, uma vida de
pecaminosidade, Senhor, uma vida de pecado, Senhor, e nos entregarmos, ter fé em Ti, Senhor. Meu Pai, fale aos corações em nome de Jesus. Cria em nós, Senhor, um coração puro e inabalável, Senhor, um coração firmado em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai eterno, eu quero interceder pela irmã, Senhor, Sebastiana, Senhor, que não passou bem hoje. Senhor, eu tenho orado por ela todos os dias. Eu não me canso de orar. Eu creio, Senhor, que há poder no Teu nome para curar. Há poder no Teu nome para levantar a Tua serva daquele leito. Senhor, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, os ossos, músculos, o coração, Senhor, as veias do coração. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos cura para a irmã Sebastiana nessa hora, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu me lembro, Senhor, da Nicole, aquela criança, Senhor. Ó Pai, que tem ali aquela doença, Senhor, no seu físico, nos seus ossos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, ministrar cura sobre a vida da Nicole, daquela criança, Senhor. Sobre os seus ossos, sobre o seu sangue. Senhor, cura, Senhor, a Nicole, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, seja com esses pedidos de oração. Eu intercedo por cada um deles, crendo que o Senhor é capaz, que o Senhor pode curar, porque há poder no Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, até domingo na ceia do Senhor, se assim o Senhor permitir. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amo todos vocês.